Olá, tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo eu vou resolver essas 4 equações de primeiro grau, que são variações bastante comuns que aparecem em diversos problemas quando a gente resolve equações desse tipo. Eu sou o professor Emerson Arashiro, esse aqui é o canal Matemática e vamos às resoluções sem enrolação. Bom, vamos começar resolvendo essa equação do primeiro grau. Lembrando que para resolver uma equação do primeiro grau, existem 2 regras que nós temos que seguir. A primeira coisa é deixar a letra de um lado e os números do outro lado do sinal do igual. E quando nós formos passar o número ou a letra de um lado para o outro do sinal do igual, nós temos que inverter a operação. Quando eu aprendi na primeira vez resolver a equação do primeiro grau, na minha cabeça, esse sinal de igual ele funcionava como se fosse um portal, que toda vez que eu atravessava esse portal, eu tinha que inverter a operação que eu estava fazendo. Então, pensando nisso, resolvendo essa equação do primeiro grau, que é 8x mais 12 igual a 32, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse mais 12, que ele está somando, ele eu vou passar para o outro lado do igual aqui. Se eu passando para o outro lado do igual, se ele está somando, ele vai fazer o quê? Ele vai subtrair, então fica 32 menos 12. Fazendo a conta agora de 32 menos 12, vou ter que vai dar 8x igual a 20. Agora eu quero deixar a letra de um lado e os números do outro lado. Agora esse 8 aqui ele está fazendo o quê? Ele está multiplicando o x. Então ele vai fazer o quê? Ele vai passar dividindo 20. Assim eu vou ter o quê? X vai ser igual a 20 dividido por 8. Agora eu dei uma fração. Toda vez que eu tiver uma fração e eu puder simplificar, simplifique. Os professores gostam disso. Então, 20 e 8 eu posso dividir ambos por 4, tá? Se eu dividir ambos por 4, eu vou ter que x igual a 5 dividido por 2. Como 5 dividido por 2 dá uma divisão exata, eu posso escrever esse resultado na forma decimal, que 5 dividido por 2 dá 2,5. Ok? Então, esses dois resultados eu posso escrever como a resposta dessa equação do primeiro grau. Beleza? Entendido? Então vamos para outra equação agora. Então vamos resolver agora este outro caso de equação de primeiro grau, que ele também é muito comum de aparecer nas resoluções de questões. Então, lembrando sempre daquela regra que nós dissemos que para resolver a equação tem que deixar a letra de um lado e os números do outro, sendo que sempre que passa do igual eu inverto a operação, então é que eu tenho que fazer o quê? Como esse 3 aqui, ó, ele está dividindo todo esse valor dessa equação aqui, que eu tenho 3x menos 5 dividido por 3 igual a 6, esse 3 aqui, como ele está dividindo, ele passa do outro lado aqui, como? Multiplicando, ele passa do outro lado igual multiplicando, inverte a operação. Então aqui vai ficar quanto? 3x menos 5 é igual a 6 vezes 3. Agora eu vou resolver essa conta de 6 vezes 3. Então fica 3x menos 5 igual a 18. Agora o que eu faço? Esse menos 5 aqui, ele está subtraindo, né, de 3x. Então eu vou ter que isolar ele, né? Quero isolar o x, né? Então eu vou passar para o outro lado igual. Se ele está subtraindo, ele passa somando. Então fica 18 mais 5. 18 mais 5. Então vai dar 3x, vai dar 23. E agora fazendo aquele último caso, né? Que um 3 aqui, ele tá... Opa, deixa eu trocar aqui, ó. Como esse 3 aqui, ele tá multiplicando, ele passa aqui dividindo. Então eu vou ter o que? X igual a 23 dividido por 3. Aqui vale uma observação importante. Como 23 sobre 3 ele não dá uma divisão exata, então é melhor deixar na forma de fração. Vou pegar uma calculadora aqui e aqui nós vemos o seguinte. Aqui utilizando a calculadora, se eu faço 23 dividido por 3, o resultado dá esse número, 7,66666, que dá um número infinito. Então nesse caso, é preferível deixar na forma de fração. Tudo bem? Então sempre, lembrando sempre, se de repente a conta de fração não der uma divisão exata, é melhor deixar na forma de fração. Tá ok?
Então nós vamos agora para outra equação. Bom, então vamos resolver esse outro caso de equação de primeiro grau, que é muito comum de acontecer. No caso, eu tenho uma igualdade de duas equações de primeiro grau. Aqui eu tenho o quê? 2x mais 5 igual a 4x menos 6. Lembrando sempre que para resolver uma equação de primeiro grau, eu tenho que seguir a primeira regra, que é deixar as letras de um lado e os números do outro. Então, sendo assim, eu vou pegar esse 4x e vou passar do igual. Passar para o outro lado do igual aqui, que está somando. Eu vou pegar também passar para o outro lado do igual. Lembrando sempre que esse igual aqui é como se fosse aquele meu portal. Ou seja, toda vez que eu atravesso ele, eu tenho que inverter a operação que está fazendo. Então aqui fica aqui 2x. Esse 4x, ele é positivo. Seria mais 4x. Então nesse caso, quando ele passa do igual, ele inverte a operação. Aqui desse lado ele está somando. Então passa para cá, ele passa subtraindo. Fica menos 4x. Isso aqui vai ser igual a quem? A menos 6. Agora esse 5 aqui ele está somando. Então passou do igual, ele subtrai. Então fica menos 6, menos 5. Agora resolvendo as contas aqui, ó, agora eu posso somar. Aqui no caso vou subtrair aqui, né? 2x menos 4x. Fazendo essa conta vai dar menos 2x. E aqui menos 6 menos 5 fica menos 11. Tudo bem? Bom, aqui tem um pequeno detalhe. O x aqui está negativo e eu não quero resolver com um x negativo. Quando isso acontece, uma das coisas que nós podemos fazer é ser o seguinte: é multiplicar toda a equação inteira por menos 1. Quando eu multiplico todo mundo por menos 1, na verdade eu estou invertendo o sinal de todo mundo. Ou seja, então menos 2 vezes menos 1 fica menos com menos dá mais, né? Então fica 2x. E menos 11 vezes menos 1, menos com menos, né? Multiplicação dá mais, então fica 11. Assim aqui nós temos o quê? 2x, ele está multiplicando, 2, né? Ele está multiplicando x. Então, se ele está multiplicando, passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Aqui fica, então fica x igual a quem? 11 dividido por 2. Como 11 dividido por 2 dá uma divisão exata, eu posso escrever também como x igual a 5,5, que é 11 dividido por 2 também. Então, esses dois resultados aqui eu posso escrever como resultado dessa equação de primeiro grau. Tudo bem? Entendido? Então agora nós vamos para o último caso aqui desse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Antes de resolver esse último caso, se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar aquele like aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva nele, tá ok? Então vamos lá. Bom, o último caso que eu estou colocando aqui nesse vídeo para resolver a equação de primeiro grau seria o quê? Agora eu tenho o quê? Uma igualdade, né, de duas equações de primeiro grau, só que eles estão na forma de fração. Eu tenho 3x menos 3 dividido por 5 e 3x mais 5 dividido por 3. E agora, como é que eu faço? Se a gente lembrar daquela regra que nós fizemos, né? Essas duas regras básicas, que eu tenho que deixar as letras de um lado e os números do outro. E também que toda vez que eu atravesso esse sinal de igualdade aqui, que eu chamei de meu portal, então eu tenho que inverter a operação que eu estou fazendo. Então, para resolver essa equação aqui desse jeito, então primeiro eu tenho que fazer o quê? Esse 5, como ele está dividindo todo mundo, né? Ele está dividindo 3x menos 3. E esse 3 está dividindo 3x menos 5, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, esse 5 aqui, como está dividindo, ele passa para cá, multiplicando. E esse 3 aqui, como ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Aqui cabe uma observação muito importante. Esse 3 aqui, por exemplo, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele multiplica. Mas ele multiplica quem? Ele vai multiplicar todo mundo que está aqui em cima. Então ele vai ter que multiplicar o 3x e o menos 3 também. Então para isso, eu coloco o 3 aqui que está multiplicando vezes quem? Eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, 3x menos 3. Porque eu sei que esse 3 está multiplicando todo mundo. Da mesma forma, esse 5 aqui, ele vai passar da igualdade, ele vai multiplicar todo mundo também. Então fica como? Fica 5 vezes quem? 3x mais 5.
E agora, como é que eu continuo? Bom, como eu sei que esse 3 ele está multiplicando todo mundo, eu vou ter que aplicar aquela propriedade distributiva, porque o 3 ele multiplica o 3x e multiplica o 3 menos 3 também. Então ficar 3 vezes 3x vai dar 9x e 3 vezes menos 3 dá menos 9. Isso vai ser igual a quanto? Aqui desse outro lado vou ter que fazer a mesma coisa. Então 5 vai multiplicar o 3x e o 5 vai multiplicar o 5. Então aqui vai ficar quanto? 5 vezes 3 vai dar 15x e 5 vezes 5 dá 25, então fica mais 25. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou ter que fazer aquele processo, vou separar as letras dos números, né? Então vou passar esse menos 9, vou passar para o outro lado do igual, esse 15 aqui, eu tenho que passar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar como aqui no final? Então fica 9x, vou colocar aqui no mais canto aqui, ó. Fica 9x menos 15x. Isso vai ser igual a quem? 25 mais 9. Fazendo essa conta, então 9 menos 15 dá menos 6x. Vai dar quanto? 25 mais 9 vai dar 34. Lembrando agora, ó, x deu negativo aqui desse lado aqui. Então eu vou ter que deixar ele positivo. Então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Todo esse lado aqui. Isso vai inverter o sinal de todo mundo. Isso aqui vai dar quanto? Menos 6 fica 6x. E o 34, que é positivo, fica negativo. Menos 34. Tá? Agora eu vou fazer o quê? O 6 aqui, ele está multiplicando. Então ele vai passar o quê? Dividindo. Então aqui fica x igual a menos 34 dividido por 6. 34 dividido por 6 eu consigo simplificar. Lembra que eu disse que sempre que eu puder simplificar uma fração, eu simplifico? Então aqui eu vou dividir os 2 por quanto? Por 2. Então aqui vai ficar, né, como resultado final aqui, x igual a menos 17 dividido por 3. Bom, lembrando, como 17 dividido por 3, ele vai dar um número infinito, né? Não vai dar uma divisão exata. Então, eu deixo aqui como resultado esse valor na forma de fração, tá? Que é o valor que eu tenho certeza que está totalmente correto. E aí, gostaram das explicações no vídeo? Não gostaram? Bom, de qualquer forma, escreva nos comentários aquilo que você gostou ou aquilo que de repente você não gostou das explicações, para que eu possa melhorar cada vez mais o conteúdo de matemática aqui para vocês. Porque realmente o meu intuito é ajudar vocês a entender cada vez mais essa matéria aqui. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo, tá? E até a próxima. Até mais. E fui.